E o repórter Pablo Nascimento conversou com a delegada responsável por essa ocorrência na mansão. Vamos saber sobre a prisão da mulher considerada a cafetina da casa de prostituição. Boa noite, Pablo. Boa noite, Moreira. Boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta. Uma história que chamou a atenção de muitas pessoas. E desde que a prisão aconteceu, alguns detalhes da investigação já avançaram. E para entender um pouco sobre isso, eu vou conversar agora com a doutora Marina Prado, que é a delegada responsável pelo caso. Boa noite, doutora. Obrigado por falar conosco aqui no Cidade Alerta. Começa atualizando para a gente, por favor. O que essa suspeita disse? A investigada falou alguma coisa sobre essa denúncia? Boa noite, Pablo. Então, desde o momento em que foi feita a prisão-captura, ela se manteve em silêncio e quando ela foi encaminhada para a Polícia Civil, ela continuou usando o seu direito constitucional ao silêncio e ela estava acompanhada de advogado. Chegando na delegacia, qual foi o estado? Teve a ratificação da prisão? Sim, a prisão foi ratificada nos crimes de casa de prostituição e rufianismo e as demais hipóteses de crimes que foram levantadas vão ser apuradas ao longo da investigação, porque hoje a gente fez a prisão em flagrante, em sede de plantão, e o feito vai ser encaminhado para a delegacia especializada em relação aos crimes sexuais. Importante a gente dizer isso porque as denunciantes haviam falado até inicialmente sobre uma situação análoga a trabalho escravo. Qual que é o relato que a senhora tem disso? Mas antes, explica para a gente o que é esse crime de rufianismo. Rufianismo é a conduta de explorar a prática sexual de outras pessoas, porque a prática sexual em si, de prostituição, não é crime, mas explorar outras pessoas e se sustentar a partir desse dinheiro, isso sim é crime. Então, no momento, os elementos que nós tínhamos até o momento da lavratura do flagrante foram no sentido da casa de prostituição e do rufianismo. Porque ter uma casa de prostituição também é um crime, né? Sim, ser o proprietário, manter a casa de prostituição em funcionamento também é crime. E em relação à outra pergunta que o senhor fez, quanto à condição que as vítimas relataram estar, elas afirmaram no primeiro momento que a situação delas era muito degradante, que a alimentação era muito precária, que questão de vestuário também, que elas estavam acomodadas no alojamento sem ventilação, sem luz natural, e também falaram que estaria havendo a retenção de 60% dos valores que elas obtinham com os programas para a proprietária investigada. Essas vítimas nos relataram que elas são de outra cidade, são de Manaus. A senhora já sabe qual que é a situação delas? Elas prestaram depoimento? Inicialmente, elas acompanharam os policiais militares para a unidade policial, mas não aguardaram o recebimento da ocorrência. A partir do momento em que foi iniciada a ocorrência aqui na Polícia Civil, nós tentamos entrar em contato com todas as pessoas que foram qualificadas na ocorrência, eram diversas. Conseguimos contato com uma das vítimas, que inicialmente começou a colaborar, responder algumas perguntas, e quando foi solicitado o endereço dela, porque a equipe de policiais ia buscá-la para que ela prestasse depoimento, mesmo tendo ido embora da delegacia, ela parou de responder e todas as vítimas pararam de atender o telefone celular. Alguns minutos depois, conseguimos outro contato com ela, mas ela afirmou que não ia enviar a localização e que elas estariam indo para outra localidade. Nós também conseguimos o contato com uma outra pessoa que foi qualificada como testemunha inicialmente, que se apresentou como garota de programa, mas as vítimas relataram aos militares que essa pessoa trabalhava no estabelecimento como secretária. E essa pessoa também nos prestou depoimento. Doutora, mas o fato dessas mulheres não aparecerem para prestar depoimento neste momento atrapalha de alguma forma a investigação? Nós conseguimos fazer parte da oitiva de uma das vítimas pelo telefone, por meio do escrivão que compõe nossa equipe, e a validade da mesma forma como um depoimento presencial. Hoje em dia há uma integração em relação aos procedimentos da justiça, quase tudo eletrônico, e também não impede que essas vítimas voltem a prestar depoimento, e também existem diversos outros elementos informativos que nós já possuímos e que também vão ser coletados ao longo da investigação. E qual que é o cenário, a situação desta mulher que foi presa? Ela já tem outras passagens pela polícia? Na folha de antecedentes criminais da investigada, há indiciamento em relação a crimes análogos aos que a gente está apurando a partir da data de hoje. Ou seja, ela já vinha atuando nessa área há bastante tempo. Sim, há elementos para indicar que ela é reiterada na prática de crimes como os de hoje. Doutora, e qual que é a situação da casa? A casa foi interditada e qual que é o perfil desse local? Quem são as pessoas? O perfil socioeconômico de quem frequentava ali? A casa de prostituição se encontra num ambiente de... Os moradores da região são de uma boa condição financeira. O local em si é um local bem apresentado, então
pelo simples fato da localização do estabelecimento, já mostra que os clientes e as pessoas envolvidas têm uma boa condição econômica. A partir do início da investigação, é possível a interdição do estabelecimento e é necessário que haja a continuidade das investigações até para coletar todos os elementos possíveis antes de chegar a uma decisão e encaminhar o feito para a Justiça. Importante a senhora tocar nesse ponto, então quer dizer que a investigação ainda continua. Sim, existem vários elementos em relação ao caso que foi iniciado hoje que ainda serão investigados pela delegacia especializada em relação aos crimes sexuais. Nesse período, a investigada segue presa? Nós encaminhamos a investigada para o presídio feminino e ela aguarda audiência de custódia por parte do Poder Judiciário. Se vai ser mantida ou não a prisão vai depender da análise da autoridade judiciária e do Ministério Público. Doutora, e qual que é a orientação, a sugestão que a senhora passa para outras mulheres, outras pessoas que vivem numa situação parecida com que estas vítimas relataram? Importante ressaltar que o caso de hoje havia denúncias em relação a esse estabelecimento e isso ajudou a ter justa causa suficiente para depois entrar no estabelecimento, além do pedido de socorro das vítimas dentro do estabelecimento. Pessoas que estejam em situações em que elas estão sendo exploradas, abusadas na sua sexualidade, contra a sua vontade, elas têm direito, elas não podem ficar numa situação que cerceia a liberdade dela, tanto a de ir e vir, quanto a de exercer livremente a profissão que escolher para si. Então, a apuração e o combate de crimes desse sentido são muito importantes para as vítimas, não só desse procedimento, que provavelmente existem outras vítimas em relação a essa casa de prostituição, mas outras vítimas possam se manifestar, saber dos seus direitos e também coibir tais práticas. Certo, doutor, obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta. Bom, essa foi a delegada Marina Prado, responsável por conduzir a investigação, esse inquérito que ainda está em andamento e a gente vai ter ainda algumas atualizações aí nas próximas semanas. Moreira, volto com você.